Shalom, shalom, shalom de Deus, shalom na sua vida, na sua casa, na sua existência, na sua família. Nós vamos ainda dando continuidade, mulheres que sonham. E como nós podemos ser mulheres que sonham. Mas tudo que a gente precisa entender nesse tempo é que todos os sonhos que estejam aqui, eles precisam estar dentro de um contexto, de uma realidade. Porque se não for assim, a gente está talvez imaginando, sonhando coisas que não estão dentro de uma realidade e nem dentro dos propósitos de Deus para a minha vida. E isso verdadeiramente pode, lá na frente, acarretar frustração, desânimo, porque a gente vê que aquilo que nós sonhamos não se concretiza, não se realiza. Então, quando a gente fala em mulheres que sonham, eu e você precisamos ter um entendimento muito claro do que verdadeiramente temos aqui dentro da nossa cabeça, o que nós temos sonhado, o que nós temos criado, qual é a imagem que nós temos e que nós queremos para nós dentro dessa questão da realidade e dos propósitos de Deus. Eu lembro, montando esse momento aqui, eu lembrei, por exemplo, de algumas pessoas. Eu lembrei de algo que eu vivi e lembrei de um livro que eu li. Por exemplo, o que eu vivi, muitas vezes as pessoas chegam até nós relatando sonhos que a gente for olhar por um contexto de realidade, eles não são reais. Eles não estão dentro do propósito de Deus, eles não estão, e é muito claro, eles não estão inseridos dentro de um nível de realidade que a pessoa possa executar. E eu quero deixar muito claro aqui que a gente não está limitando o poder de Deus. Para Deus não existe impossível, Ele pode todas as coisas. Não existe impossível para o Senhor, Ele é poderoso e eu não estou limitando. Mas a gente precisa começar a entender os propósitos de Deus para nós. A gente não está falando que Deus, Ele não é capaz, Ele é capaz e sim de fazer qualquer coisa. Só que eu preciso estar dentro do propósito de Deus para a minha vida, dentro daquilo que Ele sonhou para mim. E a partir dessa questão, eu possa verdadeiramente viver dentro daquilo que foi projetado para mim desde o nascimento. E aí eu encontrei algumas pessoas, por exemplo, um jovem que o sonho dele era ser astronauta, né? Então, e eu via que existiam várias demandas, várias situações, várias condições que naquele momento, para a vida daquele jovem, era um sonho que ele estava traçando, que ele estava fora do contexto, fora da realidade dele. Que não iria acontecer aqui. Era muito claro que existiam, por exemplo, ele tinha algumas situações de limitações em todos os sentidos, em todos os critérios, em todos os contextos que ele poderia viver. Deus pode fazer? Pode. Deus faz, mas precisa estar dentro do projeto de Deus. Então a gente começou a fazer um trabalho. E aí ele chega até mim dizendo que ele quer para a NASA, que ele quer ser astronauta. E aí eu disse, mas você já aprendeu algum idioma? Você sabe inglês? Não sei. E ele já tinha uma certa idade, já não era mais tão jovem. E aí a gente começou a fazer um trabalho, trazendo ele para o contexto dele, para o que ele gostava de fazer, para a realidade dele, como ele poderia criar um sonho que ele verdadeiramente ele pudesse ver concretizado e aquilo pudesse fazer o coração dele se alegrar. E aí a gente começou a fazer toda uma construção, né? Tirando aquela construção equivocada. Por exemplo, eu mesmo já aqui ser cantora, já partilhei aqui com vocês. E aí a gente desconstrói para construir algo verdadeiramente que esteja dentro do propósito de Deus, que esteja dentro do contexto de realidade. E a gente precisa ter essa clareza. E aí até que enfim a gente conseguiu conduzi-lo para algo que ele gostava,
para algo que ele queria, para um outro sonho que estava dentro da proposta, que estava dentro do contexto, que estava dentro do cenário de realidade dele. E aí, se eu não me engano, ele passou a cursar licenciatura, porque ele gostava de se comunicar, ele gostava de interagir com as pessoas. E aí a gente conseguiu esse ganho lindo, foi assim, incrível. E a gente fica muito feliz de poder ter conduzido essa questão, trazendo ele para dentro desse contexto. Aí ele vai e começa a mudar esse padrão que ele criou, que estava fora realmente da realidade. E a partir desse padrão, dentro da realidade, ele começou a seguir dentro daquilo que verdadeiramente ele poderia realizar e ter o seu sonho realizado. Tem um outro exemplo que eu também gostaria de compartilhar, foi o que eu li. Uma vez eu li um livro, se eu não me engano foi da Joyce Meyer, mas também eu não sei qual foi o livro, porque eu já li muitos livros da Joyce e eu não lembro. Mas eu lembro que ela foi num lugar que era muito pobre, muito pobre, muito pobre. E dentro desse lugar, ela encontrou uma jovem, uma menina. E quando ela encontra essa menina, a menina começou a dizer que o sonho dela era estudar em uma determinada faculdade, longe, distante. E o que acontece? Aí a Joyce trouxe ela, eu acho que é a Joyce, eu estou usando a Joyce, mas eu realmente não estou lembrado. O autor, né, trouxe ela para uma realidade e disse para ela que ela precisaria, antes de sair para que esse sonho se concretizasse, ela precisaria mudar a realidade que ela estava. A realidade dela naquele momento, a casa dela era tudo destruído, tudo bagunçado, tudo arruinado, uma pobreza muito grande, um comportamento disfuncional muito grande. Essa é a minha análise já que eu estou fazendo, de tudo do que eu li, né? E aí, no momento, essa jovem, ela meio que ficou retraída, não aceitou, mas depois, ela pensando, ela mudou o comportamento dela e ela começou a trabalhar para mudar a realidade que ela estava naquele lugar. E ela começou a trabalhar com afinco, trabalhar e começou a mudar a realidade da casa, da família, a partir de muito trabalho, de dedicação, de fé, de confiança. E a partir dessa mudança, ela recebeu, olha só como Deus é bom, gente, Deus é muito bom, Deus é tremendo. Ela recebeu o convite, né? Ela foi aceita numa faculdade, a faculdade exatamente que ela queria cursar, fazendo o curso que ela desejava. Então, o Senhor entregou para ela. O que eu quero despertar para nós nesse tempo? O que eu quero despertar para nós nesse dia? Às vezes, nós temos até um sonho válido, mas esse sonho, ele está mais como uma fuga. Ele tem um objetivo de tirar a gente daquele lugar que a gente entende que é um lugar aversivo, que é um lugar ruim, que é um lugar bagunçado, que é um lugar sujo, que é um lugar que tem desordem, que é um lugar que eu me sinto confrontado. E o sonho, ele é válido, mas o que eu quero na realidade é fugir, é sair daquele lugar. Só que a gente não foge, não existe. A pior decisão que nós podemos tomar na nossa vida é o caminho da fuga, porque quando a gente foge, a gente leva com a gente tudo aquilo que a gente tem dentro de nós, e quando a gente estiver num outro lugar, que a gente vai estar num cenário parecido, a gente vai fugir de novo, e aí a gente leva uma vida fugindo e não consegue construir nada. E a gente não vê os nossos sonhos realizados. A gente não vê o nosso desejo concretizado, porque a gente engata uma sequência de fugas. Então, se você tem um sonho nesse dia, minha irmã, eu quero dizer para você, o seu sonho, ele começa a ser construído aonde você está. Ele começa a ser construído no lugar que você está. Você
pegando no arado mesmo, arregaçando as mangas e fazendo a diferença. O seu sonho, ele não vai se concretizar você fugindo, porque a fuga nunca foi um caminho, um caminho de decisão, um caminho assertivo, a não ser que você realmente esteja num grande perigo e a partir disso a sua vida, ela corre perigo, aí você precisa realmente fugir. Se não for nesse caso, eu estou falando de casos cotidianos da vida, de que às vezes a gente quer ter um sonho, então em busca desse sonho a gente usa esse sonho como uma justificativa para sair desse ambiente que a gente não deseja e não quer. Então, você quer verdadeiramente ver o seu sonho realizado? Você quer verdadeiramente fazer a diferença? Então você precisa começar a fazer a diferença onde você está, no lugar onde você está, arregaçando as mangas, como eu já falei, colocando a mão no arado, fazendo diferente, fazendo a diferença. Então, se você não ora, você começa a orar. Se você não busca, você começa a buscar. Se você não lê a palavra, você começa a ler. E a partir desse contexto de uma busca diferenciada, do ler a palavra, do se movimentar em Deus, por Deus e para Deus. E aí você começa a receber de Deus aquilo que você verdadeiramente precisa para fazer diferente nesse tempo. E aí você começa a mudar o ambiente que você está. Você começa a ver com diferença, com um olhar diferente. E aí você desiste do caminho da fuga. E começa a entender que você precisa mudar o cenário que você está. Aonde você está. Fazendo a diferença onde você está. E a mulher que a gente vai ler assim, é Dorcas, né? Então, Atos, o 9, o 36 diz: e havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Então é isso que eu quero estimular você. Você quer verdadeiramente ver o seu sonho realizado, concretizado? Comece a partir desse exemplo, cheio de boas obras. E nós estamos estimulando as boas obras. Comece dentro da sua casa. Porque não adianta nada você fazer boas obras fora e dentro da sua casa você não fazer. Muitas vezes nós, de uma maneira equivocada, entregamos lá na rua o nosso melhor. Nós entregamos na rua o nosso melhor abraço, o nosso melhor sorriso, a nossa melhor educação. Na rua a gente fala baixo, educada, tão mansinha, ou minha amada, minha irmã. Em casa a gente se transforma, porque é dentro de casa que a gente verdadeiramente revela a nossa verdade, revela quem nós somos. E aí em casa a gente grita, a gente não tem paciência, a gente não consegue fazer o que a gente tem que fazer e entregar aos nossos o nosso melhor. Então, talvez se essa seja a sua condição, que a gente possa se mirar em Dorcas, que ela agia a partir de boas obras. E as boas obras, elas precisam começar dentro de casa. As boas obras precisam começar dentro de casa. Eu vou repetir para você nunca mais esquecer. Boas obras começam dentro de casa. Porque a gente não pode dar lá fora aquilo que a gente não dá dentro da nossa casa. Aquilo que a gente não faz dentro da nossa casa. Aquilo que a gente não realiza dentro da nossa casa. Então a nossa casa, ela verdadeiramente, a nossa casa, o nosso relacionamento com filhos, com o relacionamento conjugal, eles precisam estar cheios de boas obras para que a gente possa, em primeiro lugar, não usar o nosso sonho como uma justificativa de fugir e sair daquele ambiente aversivo. Em segundo lugar, a gente possa verdadeiramente começar o processo de transformação no lugar que nós estamos, aonde nós estamos, porque uma coisa eu aprendi muito cedo: se eu não for bênção onde eu estou, eu não serei para onde eu vou. Irmã, se você não é bênção onde você está,
você não será para onde você vai, porque você vai levar comportamentos, você vai levar pensamentos, você vai levar sentimentos que não são bons para aquele lugar, e o lugar vai se transformar exatamente naquilo que você um dia tentou fugir. Então, o que eu quero nesse dia provocar em nós, que nós possamos, a partir desse modelo, nos transformar em mulheres verdadeiramente que comecem a fazer boas obras, e a partir dessas boas obras, o nosso sonho, ele verdadeiramente possa ser alcançado e a gente possa ser transformado. Em primeiro lugar, precisamos ser transformados, e depois os nossos sonhos realizados. Então, que nesse dia você possa se sentir verdadeiramente estimulada a iniciar um processo de boas obras. Mulheres que sonham, elas têm clareza. Mulheres que sonham, elas verdadeiramente sabem quem elas são e o que elas estão fazendo. E nesse dia que você possa ter clareza o que você está fazendo para mudar o ambiente que você vive hoje. E a partir do seu empenho, da sua fé, da sua convicção em Deus, você fazer a diferença e lá na frente poder ver o seu sonho realizado. Então que você fique com essa palavra, que Deus ministre no seu coração. E eu desejo um excelente dia para você, uma excelente noite, não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, mas que independente do horário, que Deus possa falar ao seu coração e que você tenha, receba nesse dia a paz que excede todo o entendimento. Fica na Shalom do Senhor.